irmãos está nos visitando pela primeira vez, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela ali no começo, a Fernanda, ela nos encontrou aqui através do site e ela é membro da Segunda Igreja, está nos visitando. Fernanda, sinta-se bem aqui entre nós, que Deus a abençoe. As nossas duas visitantes já estiveram aqui de outra vez, não foi isso? Não me peça para lembrar o nome, porque o pessoal fala o nome comigo 10 minutos antes de começar o culto, eu esqueço. Obrigado. Por isso que tem que ter alguém aqui que me ajuda. Sejam bem-vindas. E pessoal, os outros que aí estão já são de casa, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler os 12 primeiros versos. Nós temos pregado nesses últimos 3 meses sobre o tema pecado. Falamos dos 7 pecados capitais, falamos de depravação total, falamos ou tentamos, dar a nossa contribuição durante 2 semanas sobre o que é pecado, definições de pecado. Certamente que existem outras muito melhores que aquelas que eu dei, mas foram algumas que eu consegui passar para vocês. E hoje, e semana que vem, e talvez ainda uma outra terceira semana, nós vamos falar daqueles pecados que eu tenho chamado de pecados da língua. E olha, existe uma quantidade enorme de problemas que nós geramos e que nos sobrevêm por causa desse tipo de pecado. Grandes males que nós cometemos, grandes problemas nos quais nós nos envolvemos porque não soubemos controlar a nossa língua. E é uma coisa assim terrível os pecados que nós cometemos com a nossa língua. Vamos ler. Talvez esse seja o texto áureo das Escrituras sobre isso. Talvez este seja um dos textos mais famosos sobre esse pecado tão sério que é o pecado da língua. Tiago 3, a partir do verso 1, diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano.
A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Senhor, quando nós vamos abordar um assunto tão sério, ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine, nos ajude, nos admoeste, que venhamos, ó Deus, a aprender da Tua Palavra, não só agora, mas durante todo o nosso viver. Nós assim oramos e pedimos por Jesus. Amém. A igreja a qual Tiago está escrevendo, ela não tinha um processo de ordenação ou de qualificação ao ministério da palavra, um processo de qualificação de pregadores. A pessoa que pregava, ela não passava por um período de preparação, ela não passava por um seminário como é costume nos dias de hoje. Dessa maneira, era assim muito fácil pessoas com alguma habilidade de oratória pregar nessa igreja. E o que aconteceu foi que pessoas que tinham alguma habilidade de oratória, mas com intenções e motivações mundanas, começaram a pregar. E aí Tiago então faz uma dura exortação. Tiago diz: olha, não vos torneis muitos de vós mestres. E ele faz isso para lembrar aquelas pessoas de que os mestres receberão um juízo muito maior. E aí, nesse contexto, algumas pessoas começaram a falar mal de todos os mestres, dos bons e dos ruins. Incluíram todos os mestres, fossem eles falsos ou verdadeiros, fossem eles com boas ou más intenções, tudo no mesmo saco. E passaram a falar mal de todo mundo. Então Tiago precisa dar uma outra exortação, fazer uma outra advertência, e ele então faz a advertência a toda a igreja para controlar a sua língua. E ao fazer essa advertência, ao fazer essa admoestação, ele nos oferece preciosíssimas lições sobre este pecado ou sobre vários pecados que nós cometemos com a nossa língua. E aí ele inicia essa série de exortações nos lembrando de um princípio importantíssimo sobre pecado que nós cometemos ou pecados que nós cometemos com a nossa língua. Quando nós formos pensar, ponderar e analisar sobre esse assunto de pecados que cometemos com a nossa boca, Tiago nos lembra o seguinte: a primeira coisa que você precisa lembrar, verso 2, olha aí. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. O que Tiago está perguntando é o seguinte: quem é a pessoa que não tem pecado? Qual é a pessoa que não tem telhado de vidro?
Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Tiago nos lembra, logo no início da sua fantástica argumentação, que é o que nós vamos ver ao longo desse texto. Tiago nos lembra, logo no início da sua argumentação, que ninguém é isento de erros e pecados. Todos nós estamos cobertos, cheios de pecados. E aí, quando ele diz assim, todos tropeçamos em muitas coisas, ele nos lembra da verdade de que todas as vezes que nós cometemos uma calúnia, fazemos uma fofoca, nós estamos presumindo uma fraqueza nos outros que nós não consideramos em nós mesmos. Todas as vezes que abrimos a nossa boca para falar de alguém, nós achamos que não fazemos aquilo que o outro faz. Mas a verdade é que na maioria das vezes nós não conseguimos perceber que nós somos iguaizinhos àqueles que nós estamos censurando e condenando. E mesmo que não venhamos a fazer ou que não façamos o que o outro faz, também é verdade que o outro não faz algumas coisas que nós fazemos. Então nós não somos iguais a ele numa determinada área, mas ele também não é igual a nós numa determinada área que nós pecamos. Ou seja, antes de falar de alguém, diz Tiago, se lembre, todos nós somos pecadores, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então esse é o primeiro princípio, a primeira verdade que deveria estar constantemente em nossa mente. Que moral que eu tenho para falar do outro? Quem sou eu para ficar com o dedo em riste, apontando aqui, ali e acolá? Foi o que Jesus falou para aquele grupo de fariseus que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher. Quem é santo suficientemente a ponto de ter condições de julgar o outro com a sua fofoca? Aliás, a pessoa que busca a santidade, ela não faz fofoca. Ela faz oração em secreto. Ela sabe de alguma coisa acerca do outro e ela ora. Foi o que nós vimos hoje de manhã, né? Ela tem empatia. Ela sente a dor do outro. Ela se coloca no lugar do outro e ora pelo outro que sofre. Uma vez, um padeiro foi ao delegado da cidade com a seguinte queixa: olha, eu venho aqui prestar uma queixa do vendedor de queijo aqui da cidade. Segundo ele, o vendedor de queijos estava roubando os clientes, e ele era um deles. E esse vendedor de queijos vendia 800 gramas de queijo e dizia estar vendendo 1 quilo. Disse lá para o delegado: olha, esse vendedor de queijo está fraudando os clientes e eu sou um deles. Ele vende 800 gramas como se fosse 1 quilo. O delegado foi lá na loja do vendedor de queijo, comprou 1 quilo de queijo, colocou na balança e constatou 800 gramas. Imediatamente ele mandou prender o vendedor de queijo sob a acusação de estar fraudando a balança e lesando os clientes. E aí o vendedor de queijo, então, diante daquela situação, ao ser notificado da acusação, ele confessa o seguinte: olha, eu cometi um erro, mas o erro que eu cometi é de não ter pesos aqui na minha casa. Eu tenho balança, mas eu não tenho peso. Então o que eu faço? Todos os dias de manhã,
Eu vou lá na padaria e compro 1 quilo de pão. 2 pães de 500 gramas dá 1 quilo. E aí então eu pego aqueles 2 pães de 500 gramas que dá 1 quilo e coloco os pães em um prato da balança e o queijo no outro. Quando o fiel da balança se equilibra, então eu sei que eu tenho 1 quilo de queijo. O delegado, para tirar a prova, mandou ir lá comprar 2 pães na padaria do acusador. Colocou lá e constatou que 2 pães de meio quilo se equivaliam a 1 quilo de queijo. Na verdade, quem estava fraudando a balança era o mesmo que estava acusando. O ladrão na história era o padeiro que estava acusando o vendedor de queijo. Gente, muitas vezes nós acusamos os outros dos pecados que nós mesmos cometemos. Nós falhamos em considerar o nosso próprio pecado de forma suficientemente séria. Falamos que o outro está vendendo 1 quilo como se fosse 800 gramas e a gente não consegue enxergar as 800 gramas na nossa vida. Então, Tiago começa a argumentação dele lembrando assim, olha, quando se trata de pecados da língua, lembre-se disso, todos nós tropeçamos em muita coisa. E quem tiver esse princípio em mente, já é meio caminho andado. A outra parte do verso 2, Tiago diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, Tiago diz que a maturidade cristã, ela é percebida no controle da língua. Aquele que sabe controlar a língua, ele atingiu a maturidade espiritual. E isso é verdade, porque de todos os impulsos pecaminosos, o mais difícil de se controlar é o da língua. Por exemplo, quem consegue controlar a língua, de verdade, é uma pessoa que já aprendeu a humildade. Por quê? Porque ela não precisa ficar se vangloriando em cima do defeito do próximo. Ela é humilde. Quem consegue controlar a língua já aprendeu não só a humildade, mas a bondade. Porque ela não deseja que a imagem do outro seja denegrida com as suas palavras. É uma pessoa bondosa. Quem consegue controlar a língua já aprendeu a humildade, a bondade, a misericórdia. É alguém que é terno, compreende a fraqueza do outro, do irmão, e não deseja afundar ainda mais o irmão. Quem consegue controlar a língua aprendeu o amor, porque entende que precisa amar, perdoar o outro, ao invés de caluniar o outro. Então Tiago diz, olha, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Esse camarada, essa mulher, essa pessoa, é uma pessoa madura na sua fé, ela é humilde, ela é bondosa, ela é misericordiosa, ela é amorosa para com o outro. Quem consegue segurar a língua é alguém que está avançando na sua caminhada cristã, é alguém que está desenvolvendo a sua salvação, é alguém que está crescendo em santidade. Ele é, diz Tiago, perfeito varão. Por quê? Porque ele não tropeça no falar.
E ele diz mais: quem não tropeça no falar é capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, controle a sua língua e você terá condições de controlar todo o seu ser. E aí Tiago vai fortalecer o seu argumento através de algumas ilustrações, de algumas analogias. Por exemplo, olha aí no verso 3. Primeiro ele pensa em cavalos. Ele diz: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Os cavalos são animais maiores e bem mais fortes que os seres humanos. Quem consegue com a força de um cavalo? Ninguém consegue. Mas quando nós colocamos freios na boca dos cavalos, somos nós que os controlamos. Controlamos não só a cabeça, mas nós controlamos o animal inteiro. O cavalo, através do freio, ele é obrigado a ir para onde o cavaleiro desejar. Depois Tiago fala, olha aí no verso 4, dos navios. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e assolados por fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago lembra, olha, os grandiosos. E olha que na época de Tiago não tinha transatlântico. Os grandiosos e pesados navios, eles são controlados por um pequenino objeto em relação àquele navio, o leme. Aqueles portentosos transatlânticos, eles são guiados no meio do oceano por um pequeno objeto. O destino de milhares de toneladas é controlado por uma peça aparentemente irrelevante. Tiago diz, olha, da mesma forma acontece com o homem e com a sua língua. Ele diz no verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Cavalo é grandioso, o freio pequenininho, mas é o freio que controla o cavalo. O navio é gigantesco e o leme pequenininho, mas é o leme que controla o navio. O homem, o que é a língua? Pequenininho, órgão pequeno, mas é ela que controla o ser humano. Ela possui um poder inigualável, muito forte. É o poder da língua, o poder das palavras. Há um escritor, não só escritor, mas poeta, teólogo, brasileiro, chamado Rubem Alves. Rubem Alves, nas suas muitas histórias, quem nunca acessou o site do Rubem Alves, vale a pena dar uma olhada lá, tem muita coisa legal e boa. Muita poesia bonita. Numa das suas crônicas, ele conta acerca do seu sogro, que nasceu na Alemanha e veio para o Brasil logo depois da Primeira Guerra Mundial. E esse camarada era filho de pastor da igreja adventista. E para quem não sabe, os adventistas, eles são extremamente rigorosos com seus hábitos alimentares. Não comem carne de porco, não bebem nenhum tipo de bebida alcoólica, não tomam café, chá, muito rigorosos. Pelo menos naquela época era assim. Embora ele tenha deixado, esse camarada, embora ele tenha deixado de ser um adventista, com o tempo ele não se esqueceu lá das suas tradições alimentares. E ele carregava aqueles princípios com ele, carregava aqueles tabus com ele. E um desses tabus que ele carregava da época em que era adventista, que ele não comia
miolo, de jeito nenhum. Miolo de forma alguma. Um dia ele foi convidado para jantar na casa de um amigo, era o convidado de honra da noite, e ficou assim extremamente feliz, porque a pessoa que o convidou sabia dos seus hábitos quase que vegetarianos. Pessoa que tem dificuldade de comer determinadas coisas, quando ela é convidada para ir numa casa, ela fica preocupada. Mas ele sabia que a anfitriã conhecia os hábitos alimentares dele. E quando ele chegou ali, viu naquela mesa couve-flor empanada como prato principal. Comeu, disse que estava delicioso, repetiu, elogiou. E aí no final do jantar ele virou-se para a dona da casa e disse: olha, a couve-flor empanada estava um prato digno dos deuses. E a mulher respondeu: olha, fico muito feliz que o senhor gostou, muito mesmo, mas não era couve-flor, era miolo. E Rubem Alves conta que o sogro dele, esquecendo todas as regras de etiqueta, pulou da cadeira, correu para o banheiro e vomitou tudo. Colocou o dedo na garganta e vomitou tudo. Como que a gente entende uma atitude dessa? Como que a gente explica isso daqui? Os sentidos daquele homem já não tinham aprovado a comida? Falou para a moça: olha, gostosíssima a comida, deliciosa. A boca não havia transportado para dentro do corpo, dando seu aval de maravilhoso? E o estômago? Não estava feliz? Estava tudo tranquilo. Que catástrofes físicas e químicas foram essas que, por obra mágica de uma simples palavra, fez com que o corpo mudasse de opinião tão de repente? Que poder foi esse que fez com que o corpo dele reprovasse tudo aquilo que ele já tinha provado e aprovado? É interessante. E essa história nos mostra como que a nossa cabeça não segue a filosofia do corpo. Para a cabeça, a comida não é só comida. A comida, ela está misturada com palavras, com histórias, com sentidos. Aquele homem, ele não vomitou o miolo, ele vomitou a palavra. Ele vomitou os sonhos ruins, ele vomitou os pesadelos, ele vomitou aquelas entidades sinistras que a palavra miolo invocaram nele. Quando ele descobriu que era miolo, aquelas imagens do passado, todas aquelas coisas ruins vieram à sua mente. E por razões desconhecidas, a palavra couve-flor na mente daquele homem era moradora de um mundo bonito. Enquanto isso, a palavra miolo era o elo de uma cadeia de imagens repulsivas. O que eu quero mostrar com essa história? O que Tiago está nos dizendo? Irmãos, as palavras, elas possuem um poder enorme. E isso, tanto para o bem quanto para o mal. Por causa disso, Tiago nos exorta no verso 6, ele diz assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidades. Ou seja, a semelhança do fogo, a língua, ela é poderosamente destrutiva. Basta você lembrar ou você ter acesso e conhecer o que Hitler fez